Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um podcast das Fênix. Esse ser mitológico que renasce de suas próprias cinzas nos inspirou a criar este podcast. A ideia é trazermos nossas histórias, nossas experiências de superação para inspirar outras pessoas. Nossa equipe hoje está completa, Kika, Karine e eu, Carol, e temos o nosso querido, amado convidado, Daniel, Daniel Marques, o argentino mais brasileiro que eu conheço. Porque o Daniel é muito chique. Eu vim a caráter, hoje eu trouxe até uma taça chique para beber água aqui, para chegar no nível do Daniel, porque o Daniel é muito top, gente. E o tema para falar com o Dani, que o Dani é uma pessoa inteligente, o Dani é programador, o currículo dele é extenso para Daniel. Eu nem sei falar esse monte de cargo de web que ele tem aí, mas é o ex-designer. Tudo isso aí. E além do que ele é psicólogo, que é uma das partes que a gente fica ali conversando. Às vezes eu ligo para ele e falo, Daniel, tá acontecendo assim, assim, assado, conversa comigo. E aí a gente hoje trouxe um tema que eu achei bem interessante, que a gente conversou antes, né, Dani? Sobre o que a gente nasceu para fazer e o que parece que é uma dificuldade para a gente para fazer, né? Então, eu coloquei aqui o que é meu dom, o que eu nasci para fazer, e a Kika até brigou, falou assim, não coloca dom, que as pessoas acham que a gente que dom é uma coisa que vem, né, de Deus. A gente também vai desmistificar um pouquinho essa coisa aí do dom. Então, sejam todos muito bem-vindos. Queria ouvir você primeiro, Daniel. Bem-vindo. Bom, muito obrigado a todos vocês pelo convite. Realmente fiquei muito motivado e contente aí pela oportunidade de poder participar desse podcast e ainda pelo assunto que a gente vai conversar aqui agora, porque realmente é um assunto que precisa ser conversado com diferentes visões, né? Acredito que cada um de nós temos diferentes formas de pensar, mas no final das contas a gente conseguir alinhar nossos pensamentos, né? E chegar numa conclusão da importância que tem nossa chegada neste mundo e para que a gente vem neste mundo e o que a gente vai fazer, né? Acredito que a gente agora conversando neste podcast, nós vamos entender melhor qual é o motivo e se a gente... Não, tô ouvindo, pode falar. Eu que a Kika estava falando. Tá falando, Kika? Não, estou falando que ele é muito chique, fino, elegante. Eu achei que ele fala podcast. Eu ia brincar com isso aí, que uma coisa que eu não tenho dom, que eu acho que eu tinha um chefe que falava isso pra mim. Carol, você não nasceu com chip. Eu não nasci com chip pra falar inglês. Eu não sou fina assim que você... Podcast. Então, você já nasceu pra isso aí, tá vendo? Aí você, Carol, você edita, tá? Não, vai embora. Vamos lá. E a importância da gente estar neste mundo, nós precisamos entender, conforme a opinião dos outros, entender por que estamos aqui e o que a gente vem fazer. Às vezes acontece que existem pensamentos sobre que a gente vem neste mundo para fazer apenas uma coisa, mas não é assim. A gente pode vir a fazer várias coisas, mas tudo depende de quanto determinado que a gente está. Eu concordo com você, Dani, mas é que às vezes tem umas situações que a gente passa que parece que a gente está remando contra a maré, né? Que a gente fala assim, alguma coisa que a gente coloca na cabeça. A gente gravou um outro que acabou não indo para o ar, que eu perdi a gravação. Carol comete erros também, né? Que era sobre o planejamento, né? A dificuldade da gente concretizar umas coisas quando a gente se programa ou de planejar mais adiante. Então, eu acho que até tem um vínculo com o que a gente vai falar hoje, no sentido assim, às vezes a gente quer uma determinada coisa e parece que é tão difícil para a gente conseguir realizar aquele objetivo que a impressão é, cara, não nasci para isso, vamos tentar outra coisa, que esse não é o meu... Mas, com certeza, tudo que a gente coloca o nosso empenho, nossa dedicação, nosso esforço, a gente consegue no final. É que, às vezes, algumas coisas são mais difíceis do que outras. Meninas, falem.
Estão mudas, meninas. A Kika está falando em Libras. Oi! Ai, gente, eu tô quase virando uma pessoa poliglota, né? Mas, enfim, quando eu falei, né, do começo sobre o dom, é que as pessoas acham que muitas coisas simplesmente acontecem, né? E quando, na verdade, é muito trabalho, é muita dedicação, né? Tem muita coisa que você consegue porque você se esforçou muito, você treinou muito, você fez... teve um processo todo, teve um desenvolvimento para você fazer aquilo. E aí a pessoa fica achando que é um dom, como se tipo assim, for pura sorte. Gente, não é sorte, é muito treino, é muita dedicação, sabe? É muito você abrir mão de você às vezes abre mão de fazer coisas para poder chegar no seu objetivo. Então a gente tem que entender que tudo na vida tem um preço, gente. A gente vai sempre pagar um preço, né? Não vai vir as coisas de graça, né? Por mais tantas coisas boas quanto as coisas ruins, todas elas têm um preço, né? Vai cobrar alguma coisa de você. E tem muita frustração no caminho, né? Que pra gente conseguir um pódio, eu vou falar que tá rolando as Paralimpíadas ainda, mas teve as Olimpíadas recentes, aí você vê lá a vitória de uma pessoa que tá no pódio, né? A alegria da pessoa ali de conseguir uma medalha numa Olimpíada. Ela se esforçou muito primeiro para estar ali, né? Tem muita coisa que acontece para a pessoa estar ali para conseguir, que nem você falou, tem muita dedicação no meio. Mas às vezes a gente tem, eu vou chamar de dom mesmo, às vezes a gente tem habilidades que a gente faz com muita facilidade. Eu vou dar um exemplo, eu gosto de escrever, eu escrevo com muita facilidade. A escrita para mim sai muito fácil. Mas nem por isso, isso é uma coisa que eu falo assim... sempre tive um dom. Não, eu estudei, eu fiz jornalismo, eu fiz curso, eu tô sempre lendo, eu tô sempre aperfeiçoando. A gente tá sempre afiando o machado para poder chegar e derrubar a árvore, né? Senão não vai. É dedicação, é treino, mas também é uma coisa que você tem ali. A mesma coisa assim, é claro que se eu chegar e falar assim, eu pôr na minha cabeça e falar, eu vou programar, eu vou aprender a programar um site. Eu sei que se eu sentar e estudar isso aqui, eu consigo. Mas vou falar assim, cara, não nasci para isso, é uma coisa chata, é um negócio que é um esforço para mim fazer, porque não é uma coisa que eu gosto, tipo isso. Eu estava citando agora uma palavra interessante que a Kika falou, que é processo. Né? A gente, eu também assim, estou concordando com a visão da Kika sobre que isto não é um dom. E tudo faz parte de um processo. A gente vem neste mundo e desde que a gente chega neste mundo, a gente vem já com um preconhecimento. Esse preconhecimento se torna um conhecimento que é todo um processo que, conforme ao longo da sua vida, né, você vai aprendendo coisas novas e, através disso, você começa a determinar alguns acontecimentos que podem acontecer na tua vida. A gente sabe que tem coisas que não tem como saber que vão acontecer, mas tem outras que dá para a gente determinar. Se não, como disse Vigny, se você deixa que o destino, ele colocar tudo no teu caminho, você vai sofrer tudo o que acontecer. Então, se você quiser mudar isso, você tem que aprender a determinar certos acontecimentos. E o que eu quero falar com isso? É que, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, a gente quer pensar assim, bom, eu quero ser programador, né? Mas para chegar para ser programador, talvez a gente não sabe que tem vários passos antes de chegar. E quando a gente não conhece que tem todos esses passos, a gente acaba se frustrando porque a gente não conseguiu atingir essa meta, né? E outra coisa interessante que eu sempre falo para as pessoas quando conversam comigo é que vocês têm que sonhar. Enquanto vocês mais sonhar, vocês um dia vocês conseguem tornar esses sonhos realidade. E pode parecer uma coisa utópica, porém não é. Porque eu, durante toda a minha carreira profissional, que eu comecei bem de abaixo, eu sonhava muita coisa. Eu sonhava que um dia trabalharia num escritório, sonhava que um dia seria um profissional reconhecido, e todas essas coisas pareciam, naquele momento, eu sendo um adolescente, parecia uma coisa muito difícil de acontecer, muito mesmo. Mas a importância desses sonhos é que, enquanto você mais sonhar as coisas, você não precisa que esse sonho aconteça em tal momento.
porque talvez não é um momento para acontecer, mas você consegue adiar esse sonho para outro momento e para evitar ficar frustrada. Aí você pensa assim, o cara é programador, mas ele se formou em psicologia, uma coisa totalmente oposta, né? Tem a tecnologia e a psicologia por um lado. E aí o que acontece? Quando eu era adolescente, a maioria das pessoas me falava, aproveita que você tem um dom para tecnologia, para informática. E eu fui seguindo esses conselhos, porque os conselhos são muito importantes, né? Às vezes a gente precisa escutar palavras de outras pessoas que acabam pegando as coisas boas de você e que tornam uma oportunidade para o futuro. Aí eu me formei como informático, como especialista em sistemas, porém estava faltando uma coisa. Estava faltando aquele contato humano com as pessoas. Então aí comecei a entender que aquilo que eu tinha pensado que era o que eu iria ser a minha profissão final na minha vida, não era assim. E isso faz parte dessa aprendizagem que eu falo, que enquanto a gente vai avançando ao longo da nossa vida, a gente vai vendo que muita coisa que a gente pensava que iria acontecer talvez não é assim. E foi por isso que eu acabei indo depois para o lado da psicologia, né? E conheci outro mundo totalmente diferente, né? E aí entendi que uma coisa muito importante é que, independente do que as pessoas podem falar, tipo, Carol, você tem que ser especialista em produto porque você tem habilidades em produto. Não significa que você tem que seguir esse caminho. Você tem que seguir aquilo que realmente te complementa e que te faz feliz, né? E que você não está determinada a fazer uma coisa na tua vida toda. Você pode ser informática, você pode ser psicóloga ao mesmo tempo e você pode trabalhar em outra coisa, né? Mas o importante é que você faça o que você gosta, né? Sempre pensando que tudo é parte de um processo e tem que ter paciência. Isso que você falou é importante, né? Faz parte de um processo. Eu coloco na equação ainda uma questão que ultimamente eu ando muito ligado, que é a questão da fé, sabe? Que é a questão de, às vezes, você tem que acreditar um pouco em Deus, que Deus está no comando, sabe? Eu sei que essa frase é meio clichê, mas às vezes a gente tem que entender que Deus está no comando e mesmo aquilo que você acha que não é o que você queria, às vezes é bom, né? Às vezes acontece determinada situação que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E quando você vê, foi a melhor coisa que te aconteceu. São situações que às vezes é isso. Eu brinquei agora há pouco com a questão de falar inglês. Eu já fiz aulas muitas vezes, tá? Muitas vezes eu me dediquei algum tempo e... Só que às vezes eu paro... Sempre teve processos interrompidos por situações diversas. Primeiro, porque eu perdi o emprego e aí era uma situação que eu não tinha condição de continuar fazendo o curso naquela época. Depois teve a morte do meu pai, não tinha cabeça de fazer nada. Enfim, teve situações que daí rolou um trauma dentro de mim, falar assim, eu não nasci para falar inglês. E eu coloquei isso na minha cabeça, sabe? Ninguém falou isso pra mim, eu falei, não quero. E também porque eu não vi necessidade pro meu trabalho e eu não fui atrás. Porque se um dia eu falar, eu quero falar inglês, eu vou pôr na minha cabeça, eu vou... É isso. Mas eu também acho que tem coisas na vida da gente que é mais fácil. É isso que eu brinquei com o negócio da programação. Pera, Caio, eu vou deixar você falar, você tá na fila. É assim, eu até faço um site se você virar para mim e falar assim, Carol, você faz. Beleza, vou entrar em tutorial, vou pedir ajuda, vou não sei o quê. Mas eu não gosto. É isso que você falou, de ser feliz. Vai, Karine, fala aí. Bom, tem um monte de tópicos aí que vocês foram falando e eu fui gravando aqui na minha cabeça, não sei se eu vou lembrar de todos, tá? Manda lá. Bom, primeira coisa, sonho, que o Daniel falou. Bom, eu sempre sonhei em trabalhar em casa. Todo mundo aqui já está cansado de saber, mas quem está assistindo hoje não sabe disso. Então, eu sempre sonhei em trabalhar em casa. Eu nasci com essa ideia na minha cabeça, nem existia tanto home office ainda na vida, e eu queria trabalhar em casa. Conquistei. Foi um sonho que eu realizei e continuo realizando.
Só que ele não aconteceu, exatamente como o Daniel estava falando, como eu imaginava. Foi completamente diferente, foi acontecendo de outras formas. Eu tive que antes trabalhar fora em eventos e outras coisas para poder acontecer de fato o home office, né? Enfim, esse era um ponto. Então, eu acredito muito nisso da questão de você sonhar e acreditar no seu sonho para que as coisas, né, façam sentido. Outra coisa é que lá na faculdade a gente teve uma palestra de um roteirista. E aí uma das falas, não vou lembrar o nome dele agora, mas era um roteirista bem legal. E aí uma das coisas que ele falou, de conselho, assim, que ele deu pra gente, é que não vai ter um momento que você vai estar super inspirado para escrever, sabe? Não existe muito isso, de a inspiração vai vir e eu vou escrever o roteiro da minha vida. Não. Você vai sentar a bunda na cadeira, na frente do computador e vai treinar. Você vai escrever alguma coisa, aquilo não vai fazer sentido. Então, e eu usei muito isso nos trabalhos da faculdade. Quando o grupo estava tipo, não sabemos para onde ir, não sei o que, eu falei, gente, vamos se reunir todo mundo, vamos começar a trocar ideia, vamos pensar em histórias da nossa vida, sabe? É um exercício que você vai fazendo ali com a galera para trazer uma história, entendeu? Você tem que ter... Porque você não tem história o tempo inteiro. E quem trabalha com roteiro e com escrita em geral, não está ali inspirado 100% todos os dias, porque você tem um prazo e uma meta para cumprir. Né? Nem tudo é só, vou escrever a hora que eu estou inspirada. Todo o trabalho de criação, ele é um pouco assim, né? Todo trabalho de criação, tem até uma frase famosa, que eu não vou lembrar o autor, vou ficar devendo para colocar na descrição, que fala assim, a criação, né, a inspiração, é 10% inspiração e 90% transpiração. A gente dedica bastante. Eu estou numa fase de assistir muito conteúdo de comédia. Eu tenho assistido muito conteúdo de podcast, de comédia, ou do stand-up e tal. E o Afonso Padilha, que é um comediante que tá bastante em alta aí, e ele é chamado de operário da comédia, porque ele produz muito conteúdo, muito texto, livro, escreve para um monte de canal e tal. E ele estava no podcast do Rafinha Bastos, não tem muito tempo aí, e aí o Rafinha fala, como é que você faz isso aí? Você está sempre trazendo temas atuais, então, falou da vacina, falou não sei o quê, ele está sempre trazendo coisas atuais. Ele falou assim, cara, eu acho que tem assuntos que eu quero falar, eu vou lá e estudo, eu leio tudo que estão falando e não sei o quê, e a inspiração vem do que eu estou estudando. É isso, a gente está sempre estudando. Quando eu paro para fazer o meu trabalho, né, que eu tenho que pesquisar um determinado tema, fazer alguma coisa, a gente está estudando. É isso. Eu gosto de dançar, eu voltei para as aulas de dança e me faz muito bem. Toda oportunidade que tem, eu tô lá numa turma iniciante. Mas, Carol, você já dança há 10 anos, você vai em turma iniciante, eu vou. Porque toda vez que eu tô fazendo pisa, vira, vai, pisa, vira, vem, eu tô aprendendo e tô reforçando uma coisa, eu tô estudando. Então, é sempre isso. E pensando nisso que você fala das aulas de dança que você faz, não é como... Talvez as pessoas, às vezes, elas interpretam de uma forma totalmente diferente do que você faz com isso, né? Aí eu penso que talvez isto das aulas de dança tem mais um objetivo de paz mental, de descontrair, né? Que é aquele momento que você precisa para sair desse momento de estresse, né? Então, aí, tipo, quem define se você vai avançar ou não é você mesmo, né? Mas se você está feliz, aí não existe nenhuma obrigação de você ter que pular para outra coisa se você está conforme com o que você tem. Obrigação não tem, não. É externa, né? A externa não tem, mas tem a interna. Da gente fala, não, eu quero fazer bonito, eu quero aprender esse passo. Você vê alguém dançando e fala, nossa, eu quero muito aprender esse passo. Eu gosto de gafieira é difícil para dedéu. Aí eu vejo uns passos, tenho um passo, até brinquei com o professor na última aula. Eu faço aula com ele há muitos anos e eu fiz assim, o passo chama trança. Eu falei, vamos treinar a trança. E aí eu errei 2 vezes, eu errei 3 vezes. Eu falei assim, faz 6 anos que eu danço esse passo errado, eu quero aprender. E é um passo complicado, é um passo já avançado. Não é possível que eu não vou aprender isso. Aí eu, beleza, acertei uma vez, errei outra, acertei 2 seguidas, errei outra. Então, é treino. Fiquei 1 hora treinando a trança, na próxima aula eu vou treinar de novo. É assim. É mesmo.
a veces yo, cuando converso con amigos, né, que me falam também dessa questão da frustração, né, que eu tenho amigos que falam assim, bom, não consigo fazer aquilo, ou aquilo que eu queria fazer não deu certo. Eu pergunto primeiro, o que você fez para mudar aquilo, né? Porque o mais importante, antes da gente chegar no diagnóstico de que as coisas não deram certo, a gente sempre pergunta assim, bom, o que a gente fez para mudar? Pelo menos tentar, né? Porque a gente não consegue fazer tudo, e nem tudo que existe a gente consegue fazer, né? Eu, por exemplo, quando morava na Argentina, eu também tomava aulas de dança, essas coisas, e me dava super bem nessas coisas. Mas agora tem outras coisas que meus amigos, eles se davam super bem e eu não conseguia. Mas também tem muito a ver com as habilidades da gente, né? É difícil a gente ter habilidade para tudo, né? Então a gente vê pessoas que conseguem fazer coisas maravilhosas e talvez a gente não consegue fazer e a gente acaba se frustrando. Mas não é que porque a gente não seja bom para isso, senão porque a gente é bom para outras coisas, né? É por isso que nós somos indivíduos, né? Cada um é diferente do outro, não existe uma pessoa que seja idêntica à outra. Talvez possa ser esteticamente, mas a nível de essência, a nível de alma, a nível de personalidade, totalmente diferente. E é por isso que nós, os seres humanos, nos caracterizamos como indivíduo. Então, hoje você pode estar frustrada porque não consegue fazer uma coisa que uma pessoa faz de forma maravilhosa, mas é muito provável que aquela outra pessoa ela não consiga fazer uma coisa que você é muito habilidosa, né? E é isso que às vezes as pessoas eles têm dificuldade de perceber, né? Porque a frustração começa a absorver tudo e a pessoa não consegue enxergar que tem outras coisas que são muito boas, né? E que talvez outras pessoas não conseguem fazer. O que vocês acham? Você está falando isso aí, você falou do sonho, aí falou também de treinar, né? Para desenvolver uma habilidade, são processos. Eu fiz um curso ano passado que falava assim, às vezes você tem uma meta muito grande, a gente estava falando, era um curso profissional, mas às vezes você tem uma meta muito grande que exige várias etapas, e às vezes você precisa dividir aquilo em processos menores. Então, eu acho assim, você quer ser psicólogo, você sabe que você precisa passar pela faculdade de psicologia. E antes disso, você tem que passar pelo colegial. Enfim, você tem etapas para cumprir até um determinado sonho, até um determinado objetivo. Então, eu acho que aquele negócio é muito grande, é um sonho muito distante, mas começa com um passinho, né? Com uma situação assim, o que eu preciso? Você falou, o cara não sabe que ele precisa estudar. Então, de repente, o primeiro passo precisa saber o que precisa para chegar até onde você quer chegar. Para eu falar inglês, o que eu preciso? Eu preciso estudar, eu preciso treinar, eu preciso lembrar o que eu já sabia. Enfim, precisa traçar um objetivo, um plano, um planejamento. Por isso que eu falei que até tem um link com o que a gente gravou outro dia, que acabou não indo pro ar, que é do planejamento. Que eu acho que, assim, o dom é treino. Não tem outra... O que vocês acham, meninas? Vocês estão falando muito pouco. É isso aí, gente. Assim, tem uma teoria das 8 inteligências de Gardner, né? Ele separa os indivíduos em 8 tipos de inteligências. Então, existe a inteligência que você quer melhor e aquela que é a sua pior, né? Então, vou falar sobre mim. A minha inteligência menos desenvolvida é a espacial. Eu era uma criança que sempre tropeçava e caía. E eu não sabia de o porquê eu era tão desastrada. Quando eu fiz esse teste, eu descobri que por quê? A minha inteligência espacial é muito pouco desenvolvida. Tanto que eu morro de medo de tirar a carta, porque eu não consigo fazer aquela medição para ver se o carro passa, eu não tenho essa noção. Então, o que eles dizem? Quando você tem uma inteligência que é menos desenvolvida, no caso a minha, que é a espacial, é nessa que eu teria que trabalhar, dependendo do que eu quero ser. Por exemplo, se eu quisesse ser jogadora, a minha habilidade, que é meio deficiente, ia me atrapalhar. Se eu quisesse ser uma jogadora de vôlei, uma jogadora de basquete, né?
aí eu teria que trabalhar mais ela para poder conseguir ser uma ótima profissional. Então é isso que a gente tem que entender, né? A gente fala assim, não é que é dom, é que tem algumas coisas que você tem mais facilidade de aprender do que outras. E aí o que acontece? A gente trabalha sempre aquela que a gente já tem mais facilidade. Porque a gente gosta. Mas às vezes a gente precisa... Sim, e às vezes o que a gente vai fazer precisa que a gente treine aquela habilidade que é a nossa deficiência. É nela que a gente está trabalhando, mas a gente está trabalhando na outra. Por isso que a gente tem essa sensação de que as coisas são dom, que cai do céu, que algumas pessoas... Que nem, por exemplo, né, eu desenho desde que eu me conheço por gente. Todo mundo fala assim, eu queria desenhar que nem você. Eu falei assim, só começar. Treino. Sim. Todo dia você desenha um pouco. Você vai começar pelo boneco de palitinho, mas uma hora você vai sair do boneco de palitinho, né? Você começa por ele. Eu acho, sim, que é que você falou de habilidades que a gente tem desenvolvidas mais, umas menos outras. Mas quando a gente fala de dom, que a gente até brincou com essa coisa, parece que foi um presente de Deus, é mais, acredita assim, você vê uma pessoa cantando, você fala, meu Deus, olha a voz dessa pessoa. Às vezes você não faz força, canta, aí você fala, é um dom, é um presente de Deus. Se estudar, gente do céu, voa. Mas tem coisas que as pessoas realmente têm uma habilidade inata. Algumas, né? Até porque teve muitos cantores aí do passado que não estudavam para cantar e cagou na voz, né? Tinham vozes bonitas e não estudou e estragou. Isso é verdade que você está falando, assim, né? Tudo eu acho que tem que ter, sim, um estudo, sim. Tem que ser pensado, né? E estudar tem várias maneiras, como você falou. Pode estar no bar, pode estar em casa, pode estar em vários lugares, entendeu? Sim. Eu tenho, assim, se ligado ao esporte, a gente tem pessoas, assim, que tem um talento que você fala, gente do céu, essa pessoa... eu nunca fui de acompanhar outros esportes, como o basquete, como o vôlei. Eu vou citar algumas coisas de futebol, mas eu me lembro, vou aqui ser cringe agora, né? Vergonha alheia de vocês, não tô nem aí. Mas na Copa de 94, que a dupla era o Romário e o Bebeto, Romário nunca ia para um treino, e o cara só fazia gol, tipo assim, não treinava, tava ali e tal. Aí, na hora que deu, também encerrou a carreira cedo, foi lá, se envolveu com a política, ganhou o dinheiro que tinha que ganhar, e para ele tava tudo bom. Em compensação, tem gente que treina pra caramba e não sai da várzea. É um negócio que o Daniel falou da frustração. É só que às vezes eu acho que a gente tem que ter sonhos, tem que sonhar, mas às vezes tem que ter o pé no chão, porque a frustração às vezes leva a pessoa para uma depressão, e para um negócio assim. Eu conheço gente que, do tipo assim, sonhava que ia estourar como jogador de futebol e não sei o quê. Ai, todo mundo falava, você joga muito, e aí não estourou nunca, não estourou no treino, uma depressão, quase morreu. Então, tem que tomar cuidado com isso, porque tem que ter uma preparação também para essa situação de, tipo, pode não acontecer. Pode não acontecer, mas eu também acho que algumas vezes as pessoas ficam tantos anos também naquela coisa assim, estudando uma faculdade atrás da outra, e esquece da ação, né? Tanto que eu participei do The Live Show, que era um projeto dentro da faculdade para fazer um talk show. E para mim aquele projeto era tão importante, porque saía daquela coisa de trabalho de faculdade, entregar e ponto. Trabalho da faculdade, entregar e ponto. Não, tinha uma prática, você estava lidando com profissionais realmente da área, sabe? Então você tem que sair também só daquela coisa, estudar e ir para ação. Não adianta você só ficar também ali com a cara nos livros e não botar a cara no mundo. Até porque, né, a prática é muito diferente da teoria. Exatamente, tem que ter... Na prática a teoria é outra, né? Não tem aquele ditado que fala, na prática a teoria é outra. Aquilo que Carol falou é muito interessante porque com isto de ter os pés no chão, né, na terra, é interessante, porém, assim, quando a gente fala de sonhar, a habilidade essa que nós temos de poder sonhar as coisas, não é que a gente nos leva para uma situação totalmente utópica, mas sim nos permite a gente poder pensar coisas que a gente gostaria de fazer no futuro. Sim, muito importante que a gente consiga estar com os pés no chão, porque também, tipo, eu estou sonhando que vou ser astronauta da NASA, e é muito difícil que essa coisa aconteça, né? Mas tem muitas outras coisas que dá para a gente
pensar que são possíveis, mas sem a gente pensar que vai concretar, mas sim pensar que a gente vai tentar, porque essa é a diferença de correr atrás dos sonhos, né? Tipo, sonhar e deixar que aconteça, e normalmente vai vir uma frustração, porque as coisas não acontecem assim de fácil. Mas se você sonha e você corre atrás do sonho, aí você vai saber se é possível ou não, entendeu? Mas aí, lógico, quem não ficou mais frustrado se quando tentou fazer uma coisa e não deu certo? É normal, faz parte das nossas emoções, né? Tipo, é impossível a gente ser feliz, porque a felicidade e a tristeza elas caminham um do lado do outro. Se não existir a tristeza, a gente não saberia que existe a felicidade, né? E vice-versa. Então, é muito importante que, na hora da gente sonhar, a gente pensar também de que precisa correr atrás desses sonhos. E nem todo sonho significa que não pode acontecer. A gente não pode matar um sonho só porque hoje não foi possível. Entendeu? Eu gosto do que você está falando, eu também acho. A gente não desistir do sonho, ir atrás, tentar um outro caminho e ter um plano B, ter um pé no chão, né? Às vezes as pessoas têm que lidar com as frustrações no dia a dia. Olha, gente, queria estar ali como... Vamos brincar, né? É uma piada. Eu falo que eu queria entrar no Big Brother, mas nunca mandei um vídeo de inscrição. Então é mentira, eu não quero entrar no Big Brother. É uma piada isso. Então, tipo, eu falo, eu queria entrar no Big Brother, o Boninho não me escolheu de novo, que frustração, não sei o quê. Mas, cara, eu não mandei o vídeo. Como é que eu vou ser escolhida se eu não mandei o vídeo? Então, tem esse lado que tá na minha mão para chegar onde eu quero. E tem um pouco também de contar com a sorte, com o universo, com Deus, sei lá, a gente põe o nome que quiser aí, a fé da pessoa, no sentido de fazer as coisas acontecerem. Mas tem determinadas coisas que a gente faz que parece que é mais fácil. Vocês viram que teve um corte aqui, foi um erro que deu na nossa gravação, mas a gente está voltando aqui só para dar tchau, para agradecer, porque foi muito legal aqui o podcast, agradecer a presença do Daniel, agradecer as meninas, obrigada, por favor, curtam, compartilham, comentem, mandem suas, sei lá, sugestões, queremos ver vocês aqui no podcast das Fênix. Obrigada, gente. Eu quero encerrar com uma frase, que é na verdade eu não sei de quem que é essa frase, porque a Belisa, que a Carol conhece, é de uma amiga. As possibilidades são infinitas, gente. Ela me deu um cartazinho e eu acho que é isso. Sonha, bora. Gratidão, gente. Até a próxima. Tchau.